A vitória da Inter de Limeira por 2-0 contra o Ituano em Itu na noite de sábado, o Corinthians já não tem mais chances de buscar a classificação no Paulista. Mas, como de costume, eu tô aqui pra gente olhar a coisa de uma outra perspectiva, né? Olhar o copo meio cheio, né? Ao contrário de algumas pessoas que estão olhando o copo meio vazio. Bom, antes de mais nada dizer que eu estou gravando com a janela aberta e com o ventilador ligado, então não sei se isso vai interferir no som, né? E minha voz também está um pouco zoada porque eu estava doente, né? Estou me recuperando agora, minha voz já está bem melhor, né? Estava horrível, mas ela ainda não está 100%. Então se vocês estranharem minha voz, um pouco do barulho da janela e do ventilador, é por conta do calor e minha voz, porque eu estava me recuperando, estou me recuperando ainda, né? De uma gripe que eu tinha. Mas enfim, né? Então eu ia gravar até vídeo essa semana, mas resolvi estender, né? Não ia gravar vídeo esse final de semana se o Corinthians ainda tivesse chance de passar, mas como acabou, falei, bom, vamos fazer um esforcinho aqui com a voz de qualquer forma, que eu acho que é importante falar sobre isso. Mas enfim, o que interessa, o Corinthians já não tem mais chance de passar de fase, né, para as fases mata-mata do Paulista. Com isso, o Corinthians só tem mais um jogo a fazer de semana que vem contra o Água Santa, domingo, no 1º de maio, porque o Água Santa não está podendo usar o Distrital do Inamar, então vai jogar lá em São Bernardo. E assim, eu até vou falar um pouquinho desses jogos no final, desses jogos, porque ainda tem mais um jogo da Copa do Brasil, quinta-feira contra o São Bernardo, talvez no 1º de maio também, eles ainda estão vendo isso, talvez seja lá, talvez não seja. Aí eles ainda estão em negociação para talvez se vão mudar o local do mando, enfim, aquela palhaçada, para não falar outra coisa, que esses clubes fazem. Mas enfim, falando da questão do Paulista em si. O Corinthians não tem mais chances, já não tem o que fazer. E eu acho importante o torcedor corintiano, primeiramente, não procurar culpados tão facilmente, porque assim, o Antônio Oliveira não tem culpa, inclusive por conta dele a gente teve uma esperança de conseguir classificar, né? E não só isso, de conseguir fugir, ou melhor, de matar, né? Porque fugir acho que é muito pesado, porque a gente não chegou a uma situação de se embananar totalmente. Mas tirou a gente uma chance total de rebaixamento, né, que seria um vexame total, e buscou uma classificação. Contra a Ponte Preta, acho que essa classificação foi prejudicada, né, porque se a gente tivesse ganho a Ponte ainda tinha chance, mas também não dá pra culpar muito, porque aí a gente massacrou a Ponte, infelizmente, em 2 bolas, 2 chutes no gol, né, foi a hora que saiu o gol. Mas os principais culpados, vamos voltar para 2023, renovação e transparência. Por quê? A renovação e transparência fez aquela multa filha de uma, não sei se vocês sabem o que, com o Mano Menezes, e isso atrapalhou um processo de reformulação. Não dá pra mandar o Mano embora. Eu vi muita gente falando assim, pô, mas por que ele mandou o Mano embora? A gente podia ter conseguido a classificação. E não é tão simples, gente, porque assim, vamos supor, manda o Mano embora, paga as 13 milhões, aí traz o Antônio e ele não consegue performar. E aí, como é que fica o ouvido do Augusto? Tá vendo? Gastou 13 milhões, pô, 13 conto no cara, não sei o que, isso e tal. Eu entendo que muita gente talvez tivesse a noção de que ele tinha que ir embora e que a culpa seria da renovação, mas a mídia não quer saber. A mídia é do mal, às vezes, a mídia é desgramenta e iam cair matando porque ele gastou 3 milhões. Então, eu acho que, eu não vou dizer que foi certo, porque custou uma classificação, mas pelo menos ele teve o respaldo de, a gente perdeu o tabu, a gente não conseguiu ganhar de ninguém, de Novo Horizontino, de Santo André, de São Bernardo, de Ituano. Então, mano, vocês querem que eu faça o quê? Que eu mantenha o cara? Então meio que ele teve o respaldo por conta dessa sequência terrível pra mandar o cara embora. Isso, pelo menos, inibiu Augusto de receber críticas por isso e voltou totalmente as críticas para a renovação e transparência, que fez aquela multa ridícula, aquela multa armadilha, que quem vai se ferrar agora é o Corinthians. Mas enfim, então a culpa primeiramente é da renovação e transparência por tudo que fez, por toda a situação que deixou a gente, né, por geral. Segundo, por fazer esse contrato desgramento com o Mano Menezes. O Mano Menezes, por ser um técnico extremamente ultrapassado, que eu defendi um pouco, porque eu sempre tento defender o técnico, mas depois de um tempo eu vi que não dava mais. Depois de um tempo eu vi que assim, realmente os reforços chegaram agora, outros, né, os mais reforços, isso poderia ter ajudado, poderia. Mas com o que ele tinha em mãos, dava pra fazer mais. Dava pra você ter colocado o Wesley desde o início, que ele não colocava. O Wesley, gente, não tem como o Wesley ser reserva desse time. Dava pra ele não chamar o Roberto de burro, depois que ele sai, o Roberto é outro jogador. O Roberto começou a jogar esse ano, até o Mano não tava jogando, ele começou a jogar agora, entendeu? Então assim, o Mano estava subaproveitando alguns jogadores e não conseguindo extrair o melhor. Eu também concordo que contra o Ituano e São Bernardo, jogos que eu estava, o time em si perdeu muito gol. Ali era pra ter feito gols, ali era pra ter jogos pra ter vencido, mas o time perdeu muitos gols. Eu entendo também que ali tem culpa de jogadores, mas de novo, se você tem um técnico que monta melhor no esquema, as suas chances de vencer estão maiores. Desculpa, gente, a história da voz. Se você tem um técnico que não chama o seu jogador de burro, que não fala que o seu jogador tá chutando a bola como se estivesse no Cuiabá, entendeu? Isso já ajuda. Então, o Mano é um dos grandes responsáveis por conta disso. Então assim, não dá pra achar muitos culpados agora no elenco em si, né, no atual momento. Foi umas circunstâncias de pessoas que já não estão mais no clube e outras que atrapalharam a gente, como o caso da RT. Então acho que isso a gente tem que entender bem. Não culpar Augusto, não culpar Antônio, não culpar elenco. Acho que, como eu falo, uma culpa que outra ali, talvez. Augusto talvez demorou, depois do tabu poderia ter demitido, talvez. Augusto poderia ter sido mais rápido, talvez. Poderia não ter tido tanta lambança, talvez. Mas a maior culpa, que nem eu falo, o grosso, a base dessa culpa, é renovação e transparência em Mano Menezes.
Eu falei em outro vídeo, não lembro qual agora, depois contra o Santos. A nossa situação hoje no Paulista, o Augusto ele pode ter outros erros, mas nenhum deles reflete na não classificação. Nenhum deles. A não classificação é reflexo de renovação e transparência e de Mano Menezes ultrapassado. Mas enfim, passou, não classificamos, beleza. O que a gente pode tirar disso agora? Corinthians, eu vou falar da questão da Copa do Brasil, que vai ter gente falando sobre a Copa do Brasil, eu vou falar disso, mas primeiro. O Corinthians teve aquela despré-temporada, né, vamos chamar assim, com o Mano Menezes, e o Antônio Oliveira, com pouco tempo de trabalho, com poucas semanas de treino, ele conseguiu dar uma cara. Contra o Santo André, que foi a primeira semana de treino livre que ele teve, desde o jogo contra a Ponte Preta, o time foi diferente. Tomou 2 gols, tomou, mas ali eu acho que foi muito um pouco de azar, né, com um pouco de falha do Cássio no segundo gol, né, vamos dizer assim. Mas o time produziu, o time chegou, o time criou. Então, agora, com, digamos, uma intertemporada, né, pós-jogo contra o São Bernardo, tendo 20 dias para treinar ininterruptos, para a gente poder colocar esse time nos trilhos, na ponta dos cascos, para chegar bem nas competições, eu acho que, sinceramente, isso vale muito mais a pena no momento. Porque assim, o Corinthians, como eu falei, está no momento, cara, eu e todo mundo, de reformulação. Estamos reformulando o elenco. Nesse momento, o que a gente precisa? A gente precisa reformular tudo, deixar o time pronto para disputar os títulos. Se a gente tivesse num estágio tipo de Palmeiras, beleza. Pô, a gente tá pronto, ficar fora do Paulista é uma vergonha, a gente precisa disputar títulos. Mas não é o caso do Corinthians. O Corinthians precisa disputar títulos, precisa, mas precisa montar um time primeiro. E montar um time é você dar tempo para o trabalho do Antônio Oliveira, que mostrou que com pouco tempo e com mais conversas do que treinos ele conseguiu ajeitar. Essa semana ele teve, o time já vi que deu uma boa engrenada e tal. Eu acho que ainda faltam alguns ajustes aqui, que é normal, né? Com pouco tempo que você tem, você não vai fazer isso. Então, tendo essa intertemporada, eu acho que o Corinthians pode se beneficiar muito disso, porque não vai se desgastar, não vai criar pressão, porque imagina, perde uma final, por exemplo, pro São Paulo em casa. Imagina a pressão que ia ser. Então, eu achei assim, vai ter um pouco de encheção de saco, os antes vão falar merda, deixa eles falarem, porque o anti é pra isso que serve, a mídia vai falar merda também, de modo geral, poucos jornalistas vão ser mais justos. Deixem falar, a gente tem que olhar pro macro. O Corinthians hoje vale muito mais a pena ter esse tempo para treinar, ajustar o time, deixar o time pronto para a Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, do que se matar pelo Campeonato Paulista. Porque assim, vamos supor, que a gente passasse de fase, a gente ia pegar o Bragantino fora de casa. E aí que tá, é um jogo, lá em Bragança, difícil. Quem disse que a gente ia passar? A gente poderia ter mais um jogo só. E acabou. Eu entendo lá, a gente é corintiano, a gente tem que pensar que, pô, o Corinthians vai passar, vamos torcer pra passar, pra pegar depois nas quartas na semifinal o São Paulo, depois o Palmeiras, ser campeão, enfim, a gente tem que pensar assim. Mas não dá pra gente achar que passando de fase era campeão, não, tá tudo certo. Não, a gente tem um jogo a mais. E nem passando de fase a gente estaria garantindo a Copa do Brasil, que eu também vou falar disso mais pra frente. Apesar que agora fica mais complicado. Mas enfim, como eu falei, daqui a pouco eu falo disso. Então eu acho que valeu mais a pena, valeu assim. Já que aconteceu, a gente pode aproveitar e olhar essa situação com bons olhos, vamos dizer assim, né, talvez, para uma melhor temporada do Corinthians. Gui, mas isso não garante que a temporada do Corinthians vai ser boa. Pode ser que o Corinthians não consiga nada, não faça bons campeonatos, pode ser, é um risco. Mas é aquilo lá, a gente tem que olhar o que pode ser feito com a situação que tá, como é que fala? Que tá colocada na nossa mesa. O São Paulo, por exemplo, em 2021, foi campeão paulista e fez um brasileiro terrível. Inclusive os São Paulinos falavam, tinha até um meme que os São Paulinos compartilhavam, o time tá de ressaca até quando? É agosto, vocês estão de ressaca ainda do Paulista? Então não quer dizer nada, entendeu? O Corinthians em 2014, vocês lembram, com o senhor Mano Menezes, que na época era um treinador decente ainda, o Corinthians caiu na fase de grupos e ficou em quarto no Paulista, no Brasileirão. Fez um bom campeonato. Então assim, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, entendeu? Eu acho que o Corinthians com esse tempo, com esse time que foi montado, pode sim dar, digamos, bons frutos. Não vou dizer ser campeão, mas pô, chegar longe numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, ficar entre o G6 no Brasileirão, que eu acho que é importante para classificar para a Copa do Brasil, que é onde eu quero chegar agora. Então acho que a gente tem, talvez, artifícios para olhar uma situação interessante dessa não classificação. Não nem falar eliminação, porque você só não vai passar de fase, enfim. Não vou dizer que seja uma eliminação. Então não acho que é pra desespero, pra crise, pra querer começar a caça às bruxas. Acho que agora a gente tem que entender, pô, aconteceu, os culpados a gente já sabe quem é, já falei, né? E agora trabalhar e apoiar o time pra que, lógico, tem esses mais 2 jogos, né? Copa do Brasil é importante, a gente pode esquecer disso, tem esse jogo importante aí ainda, né? Depois do final do Paulista, mas depois, vamos passar a Copa do Brasil sem crise, entendeu? Vamos ficar de boa, apoiar, torcer para que o time se encaixe para o resto da temporada, a gente conseguir fazer um ano da hora. Copa do Brasil. Realmente, não ter chegado na semi do Paulista, pelo menos, não te garante Copa do Brasil ano que vem. Isso é problema, porque é dinheiro e tudo mais. Porém, gente, aquilo lá, com esse time hoje,
o Antônio Oliveira montando, eu acredito que esse time tem a capacidade para pelo menos chegar no G6 do Brasileirão, que garantiria a vaga para a Copa do Brasil no que vem. E ainda mais, né, tendo essa zona que é o Brasil e a América do Sul, onde o Brasil tem 800 milhões de vagas, né, pode abrir um G9, entendeu? Então assim, a chance do Corinthians classificar para a Libertadores, eu diria que é razoavelmente boa via brasileiro. Teria ainda, através de Copa do Brasil se for campeão, e Sul-Americana se também for campeão, né? Se conseguir ser campeão. Mais difícil, mas eu acho que a gente poderia também mirar bem na Sul-Americana, que é um título, enfim, aquela história internacional e blá blá blá. Mas via brasileiro eu acho que é bem factível a gente conseguir essa classificação. Não vejo tantos times assim que estejam perfeitamente bem para conseguir essa classificação com tranquilidade, com exceção de Palmeiras, Flamengo. O Atlético tá meio mais ou menos, mas acho que também consegue classificação. De resto eu não vejo grandes times assim que possam ser, dificultadores. E aí, como eu falei, tem a questão da Sul-Americana, que eu acho que a gente tem que mirar bem, porque é um título que não temos ainda, né? Podemos tornar campeões de tudo com esse título. Então eu miraria bem na Sul-Americana e também daria uma força legal no Brasileirão, mas sei que o Corinthians também vai olhar bem para a Copa do Brasil, talvez mais que a Sul-Americana, porque eu não sei. Enfim, talvez pague um pouco mais, não sei exatamente a premiação, se eu não me engano paga um pouquinho mais. Mas assim, gente, é basicamente isso, é o que eu queria falar pra vocês. Eu acho que a gente não tem que criar crise, não tem que criar pânico, não tem que desespero, não tem que ir na onda da mídia, dos rivais. Deixa aloprar, deixa eles falarem, eles vão falar merda mesmo. Eu acho que a situação não é terrível, entendeu? Se não fosse a questão da Copa do Brasil, eu ia estar bem nem aí, vamos falar bem real, bem nem aí no sentido de que, pô, não passou legal não, paciência, beleza, segue em frente. A Copa do Brasil me preocupa um pouquinho essa questão do ano que vem de classificação pra ela. Mas de resto, não tô... Nossa, a gente não vai conseguir disputar o Paulistão, não sei o que, enfim, aquela história. E tem uma outra coisa que também, assim, vamos supor, o Palmeiras, que a tendência é que aconteça, fique lá no G6, o São Paulo, o Bragantino, que tem essa possibilidade, vai abrindo vagas. Então, o Corinthians é interessante que ele vença o Água Santa para, em um acaso, ele consiga essa vaga para a Copa do Brasil no ano que vem por ranqueamento. Porque se o Palmeiras, o São Paulo, o Bragantino garantirem suas vagas via Brasileirão, abrirão mais 3 vagas, né, para os times na sequência, que ficarem, como posso dizer, abaixo da tabela geral do Paulista. Então assim, o Corinthians ainda vai ficar muito longe, não sei se teria como, mas na dúvida, ganha do Água Santa e vê o que acontece, né? Numa dessa consegue, enfim, aquela história, né? Pelo menos tenta, né? No final, se der, deu, se não der, paciência. Mas enfim, gente, eu acho que é basicamente isso, né? Semana que vem temos o Água Santa, então, para encerrar a nossa participação no Paulista de forma oficial, né? O nosso jogo a cumprir. Um recado, assim, um aviso, um pedido também, talvez, para os corintianos, enfim. Vamos nesse jogo, pô. O ingresso não tá caro, tá R$80 a inteira, 40 meio, eu sei que, nossa, o Brasil, R$80 o ingresso para um paulista não deveria ser um preço praticado, mas assim, dentre os ingressos que a gente encontra por aí, tá um preço legal, enfim, é um joguinho sem preocupações, se ganhar, se perder, enfim, lógico, eu vou torcer para ganhar, mas não é um jogo que implique em nada, então assim, é um jogo tranquilo, pra você ir de boa, torcer, porque, mano, assim, eu sou corintiano, eu não tô lá para ver o Corinthians passar de fase, eu tô lá para ver o Corinthians, se passar, legal, vou comemorar, se não passar, eu quero ver meu time jogar, quero ver a torcida gritar, quero ver a torcida comemorar, é isso que eu quero ver. Então, eu vou estar lá. Quinta-feira, se o São Bernardo não fizer essa desgramência de mudar o lugar do jogo de São Bernardo para outro lugar, a não sei que seja lá no Morumbi, no Bruno José Daniel, no Canindé, se não for algo assim, eu vou também, se for algo assim, eu vou. Se mudar para outro lugar, aí também não vai ter como. Se mudar para outra cidade, sem ser a grande São Paulo, aí não vai ter como. Então espero que o São Bernardo não faça esse absurdo, né, de vender o mando de campo dele, né, porque aí eu poderei ir em mais um jogo. Teremos 2 jornadas para o estádio na semana que vem. E minha terceira vez no 1º de maio, em um mês e pouquinho, né? Fui no começo de fevereiro, né? Estaria indo de novo agora no começo de março, né? E 4ª vez no 1º de maio em um ano e pouco, né? Porque eu fui também no começo de fevereiro do ano passado, então assim, em um ano e menos de um mês, eu já fui mais, eu vou ter ido mais no 1º de maio do que em Itaquera, se confirmar essa sequência desses 2 jogos lá no estádio em São Bernardo do Campo. Mas enfim, gente, eu acho que é isso, né? Não sei se vocês compartilham a mesma opinião que eu, acho que alguns compartilham, mas deixa nos comentários, concordam, discordam, mais uma vez desculpa pela minha voz, eu também tô me ouvindo, falando, nossa, tá estranho ouvir minha voz assim, né, mas enfim, logo mais eu tô de volta, até semana que vem pra fazer o Jornada para o Estádio, com certeza já devo estar melhor, talvez faça alguns vídeos essa semana se tiverem pautas interessantes para isso, e por favor, deixa like aqui pra engajar o vídeo, pra chegar em mais gente, a gente cresceu o império, eu quero muito chegar em 1.000 inscritos esse ano, eu tô sonhando com esse momento, então me ajuda aí, e também se inscreve aqui, né, como eu falei, para aumentar o número de inscritos, compartilha com seus amigos, com a família, para o Império crescer, e também se inscreve aí no TikTok e no Instagram, que os links estão na bio, na entrada do canal, logo na página inicial tem um link lá que você clica, vai ter os 2, né, links para você ser redirecionado para as 2 páginas de Instagram e de TikTok, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e vai Corinthians!